Vamos iniciar nossa análise com o salazarismo, que se desenvolveu em Portugal ao longo do século XX, especialmente a partir de 1933, com a consolidação do chamado Estado Novo, sob a liderança de Antônio de Oliveira Salazar. Para compreender esse regime, é essencial considerar o contexto em que ele surge. Portugal vivia um período de grande instabilidade política durante a Primeira República, com sucessivas crises de governo, dificuldades econômicas e tensões sociais. Nesse cenário, ganha força a ideia de que a democracia liberal não seria capaz de garantir ordem e estabilidade. É justamente nesse contexto que Salazar ascende ao poder, apresentando-se como alguém capaz de reorganizar o país com base na disciplina, na autoridade e na valorização de princípios tradicionais. Assim, o regime se constrói com o objetivo declarado de restaurar a ordem, mas acaba consolidando um sistema autoritário que restringe liberdades e centraliza o poder. O Estado Novo Português foi marcado por uma estrutura altamente centralizada, em que o poder estava concentrado nas mãos do governo e praticamente não havia espaço para a oposição política. Um dos elementos mais importantes desse regime foi a censura, que controlava jornais, livros, produções culturais e qualquer forma de expressão que pudesse criticar o governo. Isso limitava profundamente a circulação de ideias e impediu o desenvolvimento do pensamento crítico na sociedade. Além disso, o regime utilizava mecanismos de repressão para silenciar opositores, incluindo perseguições políticas e prisões. Dessa forma, a participação democrática era praticamente inexistente. Outro aspecto relevante era a valorização de uma sociedade hierárquica e conservadora, baseada na tradição, na religião e na manutenção da ordem social. O Estado se colocava como responsável por orientar a sociedade, reforçando uma visão autoritária de organização política. De acordo com Humberto Eco, o fascismo pode ser compreendido a partir de um conjunto de características recorrentes que ele chama de fascismo eterno. No caso do salazarismo, é possível identificar várias dessas características de forma bastante clara. Primeiramente, o culto à tradição, que se manifesta na valorização de costumes conservadores, da religião e de uma visão idealizada do passado. Também podemos observar a rejeição ao pensamento crítico, já que o regime impunha censura e não permitia questionamento ao poder. Outro elemento importante é o nacionalismo exacerbado, que coloca a nação como valor supremo acima dos direitos individuais. Além disso, há o medo da diferença que leva à exclusão de ideias divergentes e à tentativa de construir uma sociedade homogênea. Essas características mostram que o salazarismo não apenas apresenta traços do fascismo, mas se aproxima de forma consistente desse modelo teórico descrito por Eco. Na atualidade, analisamos o Partido Fratelli da Itália, liderado por Giorgia Meloni. Diferentemente do salazarismo, esse partido atua dentro do sistema democrático, participando de eleições e ocupando espaços institucionais. O crescimento desse movimento político está relacionado a transformações recentes na sociedade, como crises econômicas, aumento das desigualdades, insegurança social e debates intensos sobre imigração e identidade nacional. Esses fatores geram um ambiente de insatisfação e incerteza, no qual discursos políticos mais fortes e nacionalistas tendem a ganhar espaço. O Fratelli d'Italia defende a valorização da identidade nacional, o fortalecimento do Estado e a preservação de valores tradicionais. Dentro desse discurso aparece frequentemente a ideia de que é necessário proteger a nação de ameaças externas ou internas, especialmente em relação à imigração. Além disso, há um esforço de resgatar uma identidade cultural considerada original, o que envolve uma certa idealização do passado. Outro ponto importante é a construção de uma divisão entre nós e eles, criando uma narrativa em que determinados grupos são vistos como responsáveis por problemas sociais. Esses elementos contribuem para um discurso político mais polarizado e carregado de tensão social. A partir das ideias de Humberto Eco, é possível identificar no contexto atual algumas características que dialogam com o conceito de fascismo eterno. Entre elas, o medo da diferença, especialmente em relação a grupos estrangeiros ou minoritários, o apelo à frustração social quando problemas complexos são atribuídos a determinados grupos
e o nacionalismo forte, que reforça a centralidade da identidade nacional. Ao comparar com o salazarismo, percebemos uma diferença essencial. O regime português era autoritário e usava a repressão direta para impor suas ideias, enquanto Fratelli d'Italia atua dentro das regras da democracia. No entanto, mesmo com essa diferença estrutural, existem semelhanças ideológicas importantes, especialmente na valorização da tradição, na construção de inimigos e na forma como o discurso político mobiliza a sociedade. Essa comparação evidencia que certas características associadas ao fascismo não desapareçam completamente, mas podem se transformar e adaptar a novos contextos históricos.